Olá pessoal, boa noite. Vamos continuar hoje com o assunto corrente elétrica. Na aula passada a gente viu o conceito de corrente elétrica e a gente viu também os efeitos da corrente elétrica. Hoje a gente vai ver os tipos de corrente elétrica. Nessas nossas aulas a gente vai trabalhar exclusivamente, né, casos em que a intensidade da corrente elétrica ela seja constante, certo? Que é a corrente chamada de corrente elétrica contínua, certo? Então, a corrente elétrica contínua é aquela corrente que tem intensidade constante. Tá aqui no gráfico aqui, né? O gráfico da corrente elétrica contínua. O gráfico da corrente em função do tempo. Também temos outro tipo de corrente, né? Que é a corrente alternada, quando a intensidade não é constante. Um exemplo dessa corrente alternada é a energia nas residências. As energias residenciais, elas são do tipo alternada, certo? Continua. Tá aí um exemplo, né? O gráfico da corrente elétrica alternada ele já varia, certo? Tem esses altos e baixos aí. Continua. Agora a gente vai ver o sentido convencional da corrente, certo? Quando as cargas são positivas, né? O movimento das cargas, veja aí que ele está acontecendo da esquerda para a direita e está no mesmo sentido da corrente, certo? Então a gente conclui que quando a carga é positiva, a intensidade da corrente, né, acontece no sentido das cargas. Esse é o movimento das cargas positivas. E quando as cargas são negativas, observe que as cargas, né, têm um sentido, que é da esquerda para a direita, e a intensidade tem outro sentido, certo? Ou seja, a intensidade da corrente ela tem sentido contrário ao aquele das cargas negativas, certo? E tem o mesmo sentido das cargas positivas, certo? E basicamente eles têm os mesmos efeitos, né? Foi convencionado dessa forma porque, em geral, os efeitos produzidos por uma carga positiva, movendo-se em certo sentido, são idênticos aos efeitos produzidos por uma carga negativa, que se move em sentido oposto. E, continuando, né? Um resumo aí tá aí, ó, o sentido da corrente elétrica, né? Inicialmente nos condutores sólidos, pensava-se que a corrente elétrica era consequência do movimento de cargas positivas. Dessa forma, o sentido da corrente seria do potencial maior para o potencial menor, e esse sentido chamou-se de convencional. Sabemos então que o sentido real da corrente elétrica é do potencial menor para o potencial maior, isto é, contrário ao sentido do campo elétrico estabelecido no interior do condutor. O referencial adotado para o sentido da corrente elétrica nos condutores é o sentido convencional. Certo? Então hoje a gente viu os tipos de corrente elétrica, né? Corrente contínua, corrente alternada, e também o sentido convencional da corrente, né? Das cargas com cargas positivas, com cargas negativas. E na próxima aula a gente vai ver como se calcula a intensidade da corrente elétrica. Até mais.